Shalom Lekulano, Shalom Tzadikim, paz e plenitude a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Shur HaShavua, um Shur da semana que fazemos esporadicamente aqui no nosso canal, e hoje estudando o Ilhot Deot, mais uma vez estudando o Ilhot Deot, agora no capítulo 2 desse tratado dos comportamentos de Maimônides, que iniciamos na semana passada com o capítulo 1, e hoje estudando então o capítulo 2, iniciando na primeira Mishnah, cujo este tratado vai nos trazer sobre como deveriam ser retificados tudo aquilo que foi trazido no capítulo anterior. No capítulo anterior ele nos apresenta sobre o caminho do meio, sobre como deveriam ser realizados para poder chegar ao caminho do meio, e agora ele vai nos trazer de forma mais aprofundada como retificar certos aspectos de nossa vida, como a raiva, como a alegria, como a bondade, como a tristeza e etc. Na primeira Mishnah é dito que as pessoas que padecem de doenças físicas, cujas patologias as fazem sentir o amargo gosto como doce e o doce gosto como amargo, algumas delas têm desejos e anseios por nutrientes que não são adaptos para o consumo. Então aqui ele está nos trazendo um exemplo de uma patologia muito interessante, uma patologia cujas pessoas elas têm uma doença, algumas pessoas, de que elas sentem o gosto invertido. E este exemplo que ele vai nos trazer como um exemplo, já vou continuar lendo, mas ele vai nos trazer como um exemplo de pessoas que têm certas inclinações ao mal e de que acabam enxergando a luz nas trevas e as trevas na luz. Pessoas que têm certa inclinação e possível possível inclinação para acabar transgredindo certos aspectos de santidade que deveriam estar presentes na nossa vida e principalmente ligando isso ao serviço religioso. Bom, continuando aqui, ele vai dizer, vamos terminar de ler esse primeiro artigo para a gente poder comentar em cima. Algumas dessas pessoas têm desejos por nutrientes que não são adaptos para o consumo, como terra e carvão, e rechaçam alimentos saudáveis como pão e carne. Cada sintoma de acordo com a gravidade da doença, de modo similar, pessoas que padecem de doenças morais têm desejos e anseios por más índoles, abominam o bom caminho e têm indisposição de percorrê-lo, e dependendo da gravidade da doença, essa lhes é uma tarefa excessivamente pesada. A respeito de pessoas nessas situações, o profeta Ishayahu declara: ai dos que chamam o mal de bom e o bom de mal, que enxergam a escuridão como luz e a luz como escuridão, que consideram que o amargo é doce e que o doce é amargo. Ou seja, pessoas que têm inclinação para o mal, que enxergam as coisas boas como ruins e ruins como boas. E qual seria o tratamento das pessoas que sofrem dessas doenças que ele vai chamar de morais? Eles devem então consultar os sábios, é dito. Consulte os sábios, pois os sábios, eles são os médicos da alma. Como dito por Maimônides e como dito por vários outros sábios, que os sábios, os rabinos, eles são os médicos das almas. Como o médico é o médico do corpo, como o psicólogo é o médico da mente, é o engenheiro da mente, é o mecânico da mente, aquele que conserta as emoções, como assim também os rabinos são os médicos das almas, e tudo isso só existe e só funciona pela permissão divina que vem dos céus e permite que sejam realizadas essas curas. Eles deveriam consultar os sábios, que são os médicos das almas, e que as curarão ensinando os temperamentos positivos e como deveriam ser retificados. Então aquela pessoa com muita raiva, citada lá no primeiro capítulo, aquela pessoa que tem raiva excessiva, é dito que essa pessoa deveria ficar, já na segunda Mishnah, apática em todas as ocasiões para aprender a retificá-la. Aprender a enxergar as coisas com outro olhar. Olhar para os aspectos da vida e aprender a observar, acolher, entender e retificar. Então, quando ele vai dizer sobre a pessoa com raiva, que ela deveria se tornar apática em certas ocasiões que a causem a raiva, é para que ela aprenda a enxergar a sua raiva, entender a sua raiva, e assim acolher a sua raiva e retificar essa raiva. Não é sobre abominar a raiva, não é sobre abolir a raiva, é sobre aprender a retificá-la e a utilizá-la apenas em momentos apropriados, ou seja, para defender a sua família, para realmente
defender, ou um Estado a defender, como um soldado a defender a sua família, como alguém que defende de algum tipo de atentado, ou até mesmo para corrigir uma pessoa que necessita de um novo aprendizado, de uma também retificação que pode vir através da raiva de outra pessoa, como um pai que educa o seu filho, mas que essa raiva também não seja exagerada, para que ela também não se torne transgredinte, não sei se diz assim, para que ela não acaba transgredindo a essência divina presente em nossa vida. E é sobre isso que ele vai dizer aqui. Ele vai dizer também sobre a pessoa orgulhosa que deveria se comportar como se fosse extremamente desprezada, utilizando roupas velhas, utilizando roupas pobres, para que ela aprenda a retificar o seu orgulho. Você não precisa o tempo inteiro ter o telefone mais caro, você ter o carro mais bonito, você ter a casa mais fantástica o tempo inteiro. Isso tudo são bênçãos divinas, mas que vêm direto de Hashem no momento certo. Quando ele entender e quando você entender a saber utilizar isso da maneira correta. É como dar um prêmio de $1 milhão a uma pessoa uma pessoa avarenta que gasta o tempo inteiro. É como jogar pérolas aos porcos. Você estaria desperdiçando essa energia de prosperidade. Para que a prosperidade possa vir, é necessário que esse odre, esse vaso onde essa prosperidade será armazenada, seja um odre retificado, um odre curado, um odre que saiba e aguente este peso da prosperidade. Não adianta eu colocar um monte de moedas de ouro em um copo de plástico, uma hora ele irá amassar ou até rasgar e acabar derrubando todas as moedas no chão. Eu devo colocá-las em um saco ou em um recipiente que as aguente o seu peso. Assim como o ouro, que é levado, por exemplo, em maletas de metal, pois ele precisa aguentar o peso. A prosperidade não pode ser desperdiçada. E o orgulho pode estar ligado à avareza. É um desperdício de sabedoria, é um desperdício de prosperidade, seja ela cognitiva ou física. E ele vai dizer que essa pessoa deveria se transformar em uma pessoa extremamente humilde, desprezada desprezada, desleixada de si mesma, para aprender a enxergar, para que depois que ela volte ao caminho do meio, saiba agora equilibrar e retificar esse dinheiro. Isso está ligado muito também à contagem do Homer, que fazemos agora neste mês de Ar. A contagem do Homer, que serve para retificar a Sefirot e os aspectos emocionais de nossa alma através do Zeir Anpin, contando os 7 dias de cada uma dessas 7 semanas como sendo uma Sefirah, aqui incluindo Malchut, aonde seria a última semana que já estaria se aproximando de Shavuot. Assim, já retificando, já em Malchut deveriam já estar retificadas todos os aspectos citados nas semanas anteriores, de Hesed, Gevorah, Tiferet, Chokhmah, Isod, e por aí vai. E que agora em Malchut já estariam adensadas o suficiente para que possam já retificadas agora se manifestar em Malchut, assim se tornando Hesed Shebe Malchut, Gevorah Shebe Malchut, Tiferet Shebe Malchut, Isod Shebe Malchut, Yetzirah Shebe Malchut, enfim, não lembro o nome do resto, mas para que quando chegue em Malchut elas estejam agora retificadas, para que quando chegue em Malchut de Malchut, já agora em Shavuot, elas possam se manifestar por completo em nossa vida e em nosso mundo físico. Assim também, quando retificamos nossos aspectos emocionais através dessa Sefirot, estamos retificando o que Maimônides está fazendo aqui. Estamos transformando e enxergando esses aspectos dentro de nós que precisam ser curados, que precisam ser transmutados para um novo nível, um novo patamar de consciência, onde você enxerga ele de uma outra maneira, agora de uma maneira pura, sagrada, entendendo que tudo no mundo é sagrado, que tudo há uma energia sagrada em si, que tudo armazena uma luz sagrada em si e que tudo necessita de retificação para que se torne agora algo reto. Retificação, como eu disse na última aula, é algo reto, algo que se torna reto, que segue no caminho do meio a 90 graus, aquilo que não é nem para a direita nem para a esquerda. Você consegue ser equilibrado em tudo. O equilíbrio, no equilíbrio habita a santidade. A santidade habita no equilíbrio. E esse equilíbrio traz a harmonia e afina de maneira equilibrada a tensão do braço desse violão, afinando as cordas desse violão sagrado que vibra em nossas orações e que agora afinado se mantém reto e elevado, tanto no nosso serviço religioso
quanto fora da sinagoga, na nossa vida cotidiana, tudo é sagrado e necessita ser entendido dessa sua sacralidade para que possa ser utilizado e transmutado seu estado vibracional em nossa vida. Alguns temperamentos têm um ponto mediano proibido de ser seguido pelo homem. Nesses casos, eles devem se afastar do extremo e adotar o extremo oposto. Assim é com a arrogância, e se o homem é apenas modesto, ele não segue um bom caminho. O correto é ter um comportamento humilde e extraordinariamente rebaixado, e por isso que a respeito disso os mestres nos dizem: sejais muito humilde. E isso é uma citação do Talmud, que diz sobre a humildade, sobre se assentar aos pés dos sábios, se alimentar de vossa sabedoria e ser muito humilde o tempo inteiro. Essa humildade não está ligada a uma extrema pobreza, mas sim a uma humildade espiritual e também a humildade física, sobre entender tudo de maneira humilde, simples. Não precisa ser o tempo inteiro palavras rebuscadas. Os sábios ensinam sua enorme sabedoria e sua luz infinita através, e a emanação dessa luz infinita através de palavras simples, que qualquer alma poderia entender, para que assim possa retificar a sua alma. A sabedoria para todos. E essa humildade também é sobre isso. Sobre você chegar e se assentar aos pés dos sábios, entender que você é menor que os sábios e aprender com eles. Quando você abaixa seu ego e os deixa no mesmo nível da prata do Mishkan, do Beit HaMikdash, que habitava e estava presente nas bases das colunas do altar, simbolizando aonde nosso ego deveria estar, é aí que você consegue se assentar agora aos pés dos sábios e poder entender o que eles têm a dizer e poder aprender a lapidar a sua alma e o seu corpo, a sua mente, a partir das palavras desses sábios. A pessoa deve sempre cultivar o silêncio e abster-se de falar, salvo... Nossa, pulei uma Mishnah, continuando a Mishnah 3. A raiva também é uma qualidade, ou seja, ele está dizendo que nada aqui deve ser também levado a ferro e fogo e nunca mais deveria sentir raiva, nunca mais deveria sentir alegria. Não. Ele não está dizendo sobre isso. Ele está dizendo sobre retificar. A raiva também é uma qualidade. Já começa assim. Extraordinariamente negativa. Portanto, é conveniente que o indivíduo se afaste dela e adote os extremos opostos, educando-se a não se zangar desnecessariamente, até mesmo quando for apropriado para ser zangado, quando a pessoa precisa retificar essa fase de sua vida e se impor para impor disciplina, um temor entre seus filhos e demais membros de sua casa, a não ser para impor disciplina ou temor para os filhos de sua casa e para os demais membros dela, os demais membros de sua casa. Ou até mesmo, como ele disse no capítulo anterior, para defender a sua família. Ou entre o público, caso ele seja um líder comunitário. Então a raiva, essa gevurá do líder comunitário, do rabino, também é necessária para manter o controle e segurando as rédeas, mas ela deve ser equilibrada, ela deve ser retificada. Ele está dizendo aqui que não é sobre negar essa face de sua alma, mas é sobre aprender a lidar com ela, aprender a controlá-la. É você, a sua mente, você que é a sua mente, olhando para o sentido mais físico, que segura as suas rédeas, agora no modo moral. É você, através de sua mente, que segura as suas rédeas de suas emoções e não o contrário. Não é suas emoções que controlam o seu cavalo e você é o cavalo. É você que controla o cavalo, cujos são as suas emoções. É você que mantém as rédeas apertadas nas suas emoções e não ao contrário. Como alguém que se... Os sábios de antanho declaram: todo aquele que também se enfurece é como se praticasse idolatria. Aqui está dizendo que devemos tomar cuidado com a raiva excessiva o tempo inteiro. Pois a raiva pode estar ligada também ao ego, a uma forma egocêntrica de se manifestar. Quando acabamos transformando o ego e a raiva em nossos deuses interiores, trazendo o ego, trazendo a raiva, trazendo a confusão, a ira para o meio do altar, para o meio religioso e espiritual de nossa vida. Quando você traz o seu ego... Só um instante.
Quando você traz o seu ego, a sua raiva para o ambiente religioso, você pode estar trazendo fogo estranho para o altar, Avodah Zará para esse altar. Quando você faz um serviço religioso baseado em seu ego para trazer cérebro e seu próprio nome, você pode estar tirando a Shechinat Hashem do ambiente como foco e colocando como foco no ambiente o seu ego. É como aquela frase que sempre dizemos: quando o ego rouba a coroa da razão, a verdade desce do trono. E se essa verdade é chamada de Emet, esse Deus é chamado de Emet, de verdade, no Shema Israel e nas suas orações, então quando você traz o seu ego para o altar, a sua ira para o altar, a sua raiva, você está expulsando a Shechinat Hashem do foco espiritual de nossos serviços religiosos e trazendo o seu ego para o meio deles, e assim transformando isso em uma Avodah Zará. Eles também disseram: aqueles que se zangam se forem sábios, e sua sabedoria os deixa. E se for um profeta, a sua profecia os deixa. Ou seja, a Shechinat Hashem, presente na sabedoria, a Shechinat Hashem, o Devar Hashem, presente nas profecias, eles se ausentam do ambiente quando o ego entra. Exatamente como dissemos, quando o ego entra e rouba a coroa da razão, a verdade desce do trono. E a vida dos coléricos, ou seja, dos ansiosos, dos angustiados, não é vida. Portanto, eles recomendaram que coléricos como raivosos, a vida dos coléricos não é vida. Portanto, eles recomendaram que nos afastemos da ira e nos acostumemos a não sentir nenhuma reação, até mesmo em situações merecedoras de reação, até mesmo em situações merecedoras de raiva. Esse é um bom caminho. Assim se comportam os justos. Quando ofendidos, eles não se ofendem. Quando insultados, não reagem. Eles agem assim por amor e vivem felizes até quando sofrem. Sobre eles está dito: e aqueles que o amam são como o sol nascente na sua força. Ou seja, aquele que ama os sábios se assenta com humildade aos seus pés e ouve de suas palavras, está amando sua sabedoria e ao mesmo tempo amando a Torá, pois deles vem a luz dessa Torá que ilumina. A Torá, apenas como Torá, é um livro que por vezes pode se fazer sem sentido, mas quando lemos ele à luz de nossos sábios, entendemos as suas palavras, iluminamos e enriquecemos a nossa vida, alimentamos a nossa alma com a Shechinat Hashem, com a presença de vida em nossas vidas. E assim estamos sendo como sóis nascentes em amanheceres, como aquele sol que ilumina a escuridão. E esse sol, na verdade, pode ser a luz que emana dos sábios, que ilumina nossa vida em nosso amanhecer de nossas vidas. Essa luz emana e ela ilumina nossos olhos quando lemos a Torá, ilumina nossa mente quando a estudamos, ilumina nossa vida quando a transmutamos, quando a aplicamos de maneira prática em nosso cotidiano. Quartamente, a pessoa deve sempre cultivar o silêncio e abster-se de falar, salvo a respeito de temas relativos à sabedoria. Ou seja, o silêncio é a maior de todas as orações. Existe em Israel algumas sinagogas com placas em sua frente que diz: o silêncio é a maior de todas as orações, pois o silêncio é a oração da alma. Simbolicamente, é o significado da Amidah, que é rezada em silêncio, e é onde apenas o Razan faz a parte em português, logo após a Amidah em silêncio, para que possa ser feita a Kedushá. Mas antes disso, é feito ela inteira em silêncio, pois o silêncio é a oração da alma. Esse do seu coração é a oração do seu corpo, esse ecoar do pulsar do silêncio interno de sua alma, a qual grita eternamente pelo Criador, pedindo para voltar para casa. O silêncio é a maior de todas as orações, e é dito: não encontrei nada melhor para as pessoas do que o silêncio. Similarmente, tanto ao falar sobre Torá quanto sobre conhecimentos gerais, a pessoa deve usar palavras
contadas as mais ricas do conteúdo. Aqui ele está dizendo, na verdade, sobre a metade da Mishnah que eu acabei não lendo, que diz sobre evitar falar palavras banais em ambientes religiosos, por exemplo, ou em nossas vidas. Evitar, não falar, não é sobre não falar, mas falar sobre coisas fúteis, sobre coisas mais leves e descontraídas em um ambiente cotidiano. Evitar essas palavras dentro do Mishkan, dentro do nosso pequeno santuário, do nosso Mikdash, nosso pequeno santuário, nosso pequeno santuário, a qual construímos para poder habitar a nossa Torá, que é para isso que a sinagoga serve, mas também como simbolicamente representando esse Mishkan em nossas vidas. E evitar, por exemplo, falar palavras fúteis dentro da sinagoga. Vem para o Shabbat, converse com seus amigos, se interaja depois das orações, mas lá fora. Deixe a sinagoga respirar com a sua harmonia, para que você não tenha que empenhar mais energia espiritual depois para reafinar esse violão que você desafinou com as suas palavras desnecessárias dentro da sinagoga. E mesmo assim, lá fora, cuidado com as palavras, para também não acabar expulsando o Shechinat Hashem de pontapé, não acabar expulsando a presença divina de pontapé, e assim acabar expulsando a presença divina de nosso meio. Cuidado para que isso não aconteça. 5. O silêncio é a salvaguarda da sabedoria, portanto, a pessoa não deve apressar-se em responder nem falar em demasia. Cuidado para não falar demais, para que não acabe profanando o nome divino. Cuidado para não falar demais, para não acabar fazendo Lashon Hará e amaldiçoando a sua vida e a vida do seu próximo. A Lashon Hará é como um suicídio e um assassinato ao mesmo tempo. Ela mata a imagem da outra pessoa que a representa enquanto ser para as outras pessoas ao seu redor, e também se suicida, matando a sua reputação para com os demais, que pode acabar sendo afetada, mostrando como você sendo uma pessoa mexeriqueira, fofoqueira. E é dito: afastai-vos dos mexeriqueiros, pois eles trazem maldição para a alma e para a vida. 6. É proibido a pessoa se comportar de modo bajulador, hipócrita. Ela não deve dizer uma coisa e pensar outra, mas deve ser por fora assim como é por dentro. E tudo o que se sente em seu coração deve ser exatamente igual ao que sai de vossos lábios, pois a língua, ela é a fala da alma. Aquilo que você fala representa quem você é. Sabe como eu sei quem eu sou? Quando você fala. O que você fala representa quem você é, enquanto personalidade. Quem você é, aquilo que você fala, aquilo que você vibra e que emana através da vibração de sua voz. Os seus olhos são a janela da alma, a sua mente a fábrica dela, e a fala a expressão dessa alma. Então não fale demais para que tudo isso que você tem até agora não represente quem você é, assim suicidando a sua personalidade, a sua reputação para com os demais. Seja uma pessoa extremamente humilde, para que você não acabe matando a sua experiência com o divino. Assim também, ela não deve ser... Foi muito para frente. Continuando, e tudo o que se sente em seu coração... É proibido enganar o semelhante, mesmo que ele não seja judeu. Por exemplo, não se deve vender a um gentio carne de carniça, dilacerada ou podre, como sendo de um animal que foi abatido ritualmente. Não se deve vender carne treife, dizendo que é kosher, para uma pessoa para um goim, se ela quiser comer carne kosher, para que não o engane, porque enganar o próximo também é um pecado. Por exemplo, isso que eu já li. Nem vender um calçado de couro de carniça como sendo de couro de um animal abatido ritualmente. Tampouco deve a pessoa pressionar um amigo para que coma em sua casa, sabendo de antemão que ele não aceitará o convite. Nem insistir em oferecer um presente se sabe que o amigo não aceitará. Então insistir, ser aquela pessoa chata por vezes que insiste demais, também é considerado como uma pessoa enganadora.
Não se deve fazer parecer que se está abrindo um barril em honra dele, quando de qualquer maneira o barril acabaria sendo aberto. Dizer, não, eu vou abrir aqui um vinho para a gente poder beber, sendo que esse vinho poderia ser aberto a qualquer momento. Por que você vai abrir comigo? Deve-se tomar cuidado para não ser uma pessoa bajuladora demais. Não, eu vou te dar um presente. Não, mas eu não quero. Não, mas eu quero te dar um presente. Esse presente então não é para sua amiga, é para você. É para o seu ego esse presente. Você não está dando um presente para o seu amigo. Você está dando um presente para si. Tem uma grande diferença e dá para perceber quando você diz não precisava como forma de educação, ou quando você diz eu não quero um presente. E a pessoa te dá mesmo assim. Porque às vezes o presente pode também ser uma forma de bengala, de âncora, para que você não expresse o seu verdadeiro amor pelo seu companheiro. Você acaba colocando isso no presente. O presente acaba se transformando na sua forma de amor. E esquece do amor entre os humanos, as conversas, os momentos de lazer. E você acaba transformando tudo aquilo em um presente. Transferindo a sua obrigação de ser uma pessoa boa, de ser uma pessoa que abraça o companheiro, de ser aquela pessoa que acolhe os estrangeiros, em um presente. Não se deve abrir um barril dizendo que é pro outro, sendo que você iria já abrir esse barril de todo jeito. Esse barril, essa garrafa de vinho, já estava indo para ser aberta. Então você não está abrindo ela porque você é meu amigo. Você está abrindo ela porque você já ia abrir ela. Tomar cuidado com isso. Assim também a pessoa não deve ser gananciosa, correndo atrás das... Ok. Voltando, é proibido dizer até mesmo uma única palavra de engano ou fraude. O correto é ter um linguajar honesto, com intenção verdadeira e um coração livre de toda falsidade e esperteza. Mas como eu posso conseguir proibir de falar isso? Bom, se a sua fala é a expressão de sua alma, se a sua fala expressa o que tem no seu coração, então você não precisa se preocupar com isso. Se o seu coração for reto e íntegro, você falará palavras retas e íntegras. Você expressará sentimentos honestos e íntegros. Agora, se seu coração, se esse medo bateu em você, pode ser porque seu coração esteja cheio disso. Assim como muitos de nós aqui estamos, que sempre precisamos, nós todos precisamos de ter chuva. Mas os nossos corações podem estar cheios disso e precisam ser retificados, precisam ser transmutados, mudados, essas essências dentro de nós. A pessoa não deve se comportar, Mishnah 7, com frivolidade ou devassidão. Nem tampouco deve cair na tristeza e na melancolia. Ela deve viver alegre. Nossos sábios declaram: gargalhada e leviandade conduzem o homem à libertinagem. Ou seja, não é sobre não rir, não se alegrar, não estarem amigos, mas é sobre saber lidar com isso. É sobre não usar o riso e usar a alegria, os momentos de lazer, como gatilhos de expressar os seus recalcados dentro de si, os seus recalques que a sociedade os proíbe de expressar ali. Ou seja, não é sobre usar o momento do purim, do lazer, usar aquele momento que você está com seus amigos em sua casa, bebendo um bom vinho, para se transformar em um momento de devassidão, onde você exagera com tudo, desce para Malhut de tobogã e acaba indo para lugares que um judeu nunca iria, que uma pessoa de alma reta não queria. Não é sobre não se alegrar, é sobre saber se alegrar. Não é sobre não beber, é sobre não beber demais. É sobre não acabar transformando um momento de lazer em um momento pecaminoso mesmo, um momento de devassidão. É isso que minha mãe está nos ensinando aqui. Assim também, ele não deve ser ganancioso, correndo atrás da riqueza, nem tampouco preguiçoso, abandonando o trabalho. Ele deve sim possuir um olho bom e limitar a sua dedicação para negócios, de modo que possa se ocupar com os estudos da Torá. Ela deve se dar por feliz com a sua porção, por pequena que ela seja. Ela deve ser implicante, não deve ser implicante, nem deve ser invejosa, nem deve ser entregar aos desejos mundanos, nem tampouco correr atrás da honra. Nossos sábios disseram: a inveja e tentação, a busca
de honrarias removem a pessoa do mundo. Vou repetir: a inveja e a tentação e a busca nas honrarias removem a pessoa do mundo. Uma frase que meu pai sempre me dizia e que também está nos Provérbios de Salomão e que provavelmente muitos aqui já conhecem é: aquele que procura fama demais perde a que já tem. Aquele que inveja a tentação e busca honrarias demais está removendo-se do mundo, está se abstendo da presença divina retificada no mundo e presente nas coisas do mundo, está renegando a essência divina do mundo, pois a inveja mata a alma. Vou adaptar a profecia de nossos ensinamentos de nosso querido e amado amigo Ramon Valdez, que dizia: a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Eu vou dizer: a inveja nunca é plena, pois mata a alma e a envenena. A inveja, você está abominando, você está amaldiçoando aquilo que você já tem, está invejando a do outro, que é a fama do outro, que é o carro do outro, que é o celular do outro, que é a vida do outro, e você acaba esquecendo da sua, e quão boa a sua vida é, e você esquece de enxergar as coisas boas que tem na sua vida, e esquece daquilo que nossos sábios nos ensinaram no Perquê Avot: julgai a tudo e a todos favoravelmente. Julgai a todos favoravelmente pode ser também como julgai a tudo favoravelmente. Pois Ganzul Letová, como dizia o nosso Rebbe, Ganzul Letová, tudo é para o bem, tudo tem propósito de Hashem. E o nosso Rebbe Narma de Braslav sempre dizia também: Mitzvah gedola leiot besimcha tamid. Tem uma grande mitzvah: seja feliz o tempo todo. Mesmo quando as coisas estiverem ruins. É só você ver para a história de Rabbi Nachman de Breslev, para a história de Baal Shem Tov, pessoas pobres que tiveram às vezes vidas amarguradas e muitas vezes arruinadas, mas ao mesmo tempo eles foram felizes e entenderam o sentido sagrado no meio de tudo, e é isso que representa e é isso que prova a tamanha luz que neles habitava, a tamanha sabedoria e presença divina que neles habitava. Eles conseguiam ser felizes o tempo inteiro, dizendo: Ganzul Letová, pois tudo é para o bem, tudo é para uma retificação interna de mim e de algum aspecto de mim que precisa ser transmutado, pois tudo é para o bem. E a regra é que a pessoa deve seguir pelo caminho mediano de cada um dos temperamentos, até que todas as qualidades fiquem equilibradas. Isso está implícito no que declarou Shlomo: meça os passos de teus pés em todas as tuas qualidades, e todas as suas qualidades ordena. Meça os passos dos teus pés e todas as tuas qualidades ordena. Ou seja, coloque suas qualidades em ordem, organize suas qualidades e meça os passos de seus pés, calcule os passos de seus pés e seja presente e consciente de cada um deles. Quando você calcula, quando o judeu calcula as coisas, calcula o dinheiro, calcula quanto ganha, quanto vendeu, fica ali pensando nos números, ele está na verdade tomando contato com a essência daquilo, ele está trazendo consciência para aquilo, ele está calculando as letras da Torá, ele está lendo as letras da Torá e calculando elas ao mesmo tempo. Ele está trazendo consciência para aquilo que é dito, lendo com atenção, não preste atenção, vou ler mais uma vez, não entendi, vou ler mais uma vez, trazendo consciência para todas as palavras dos sábios que eles têm a nos ensinar, trazendo consciência e equilíbrio para todos os aspectos da nossa vida que precisam ser transmutados e que nossos sábios nos ensinam a transmutá-los. Iniciando, então, de maneira breve, também a terceira Mishnah, que também é bem rápida, já que a segunda e a terceira Mishnah são bem rápidas, leremos também a segunda e a terceira e o terceiro capítulo dele, são bem rápidos, e leremos também hoje o capítulo 3, que diz na primeira Mishnah: alguém poderia dizer, já que inveja, tentação, honra e qualidades similares são o caminho errado e tiram as pessoas do mundo, então separar-me-ei delas completamente e afastar-me-ei delas até o extremo oposto.
essa pessoa então seria capaz de deixar de comer carne ou de beber vinho, não se casar, nem residir em uma casa agradável, nem vestir roupas bonitas, só sacos e roupas de lã dura, e assim por diante. A exemplo dos sacerdotes pagãos, esse também é um caminho nocivo e proibido comportar-se dessa maneira. A pessoa que tem um comportamento desse é chamada de pecadora, pois a respeito do Nazir, a Torá declara: fará expiação por ele, já que pecou contra a alma. Os nossos sábios declaram: se o nazireu, que só se afastou do vinho, necessita expiação, aquele que se abstém de tudo necessita, com maior razão ainda, de expiação. Essa é a parte mais importante, já na primeira parte do capítulo 3. Aquele que se afasta do vinho, ou seja, aquele que se afasta da alegria, aquele que prefere não viver na alegria e nega a grande mitzvah de Rabino Baal Shem Tov, de Rabi Narma de Breslev, que diz: sejas feliz o tempo inteiro. Esse que se afasta desse mandamento está pecando perante Hashem, pois está se abstendo do vinho. É por isso que o Nazir, quando faz um voto de vinho, um voto de Nazir, quando ele termina o seu voto, esse expia por seu pecado, pois mesmo ele sabendo que foi para um sentido honesto e aceitável, necessitável, ele ainda assim faz uma expiação, pois ele entende que ele se absteu do vinho, se absteu da alegria, se absteu de se alegrar. Não há kavaná sem alegria, não há oração sem alegria. Deve-se estar alegre quando está rezando, pois a alegria traz retificação da alma. Não se deve estar apático com a religião, não se deve estar apático com a vida espiritual judaica, não se deve estar apático com a vida em geral. A alegria traz santidade e a alegria traz brilho e cor para a vida. Aquele que se abstém da alegria está se abstendo de si próprio. E aquele que se abstém da vida inteira, esse deve mais expiação, pois está se abstendo de tudo aquilo que a vida tem de se proporcionar de você. Por isso não é sobre se abster da raiva ou se abster da alegria, é sobre aprender a retificar a raiva e retificar a alegria, e tendo tudo aquilo que faz parte da vida dentro de si, porém agora de forma santificada e retificada dentro de si, para poder ter mais aproximação do sagrado. E entendendo e conseguindo sentir de forma agora consciente a vibração sagrada que de tudo emana e de que da vida exala esse aroma gostoso que vem de Moriá. Lama lama likrad Moriá, asher amor latov etz mocha. Lama 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 likrad Moriá, asher amor latov um grande cheiro, um bom cheiro emana de Moriá, um bom cheiro emana de Moriá, um bom cheiro emana de Moriá, um bom cheiro emana da vida, um bom cheiro emana da vida. Portanto, os sábios recomendaram que o homem só se abstenha de coisas que a Torá proíbe e que não se prive através de votos ou juramentos das coisas permitidas. Assim disseram os sábios: não te basta o que a Torá proibiu para que proíbas outras coisas sobre ti? Já não basta as centenas de proibições que a Torá já te dá? Você ainda quer mais proibições? Será que não te basta tantas proibições? Seja alegre, viva com aquilo que Deus... Quase derrubei o copo. Seja feliz com aquilo que Deus lhe permite viver. Seja feliz com aquilo que Deus lhe permite usufruir. Seja feliz com aquilo que a vida lhe dá, pois Deus também está na vida, pois, como diz a balada do louco do Ney Matogrosso, Deus também sou eu. Dizem que sou louco por amar assim. Talvez eu seja realmente muito louco, pois Deus também sou eu. Enquanto eles rezam demais, eu estou voando, pois Deus também sou eu. Não é sobre rezar demais, não é sobre rezar o tempo inteiro. Deus não precisa das suas orações. Você reza para levar a sua alma ao sagrado.
sobre trazer o sagrado à terra. Não é para Deus apenas que você está rezando. Você está rezando também para si próprio, entendendo que através da sua oração você está transmutando a realidade e trazendo esse sagrado para se manifestar entre nós, através de você e de cada um de nós. Por isso, para ter Kavaná, é preciso ter alegria. Nessa categoria estão proibidos aqueles que jejuam constantemente. Eles não se comportam corretamente. Não é permitido jejuar o tempo inteiro, pois os sábios proibiram que a pessoa se atormente com jejuns. Sobre a esses os temas similares, Shilomo preceituou ao declarar: não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, pois tu tem que fazer... Perdão, vou ler de novo. Não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque por que você tem que ficar desolado? As pessoas devem dirigir-se o seu coração em todos os seus atos, segundo a Mishnah, para o único objetivo, o conhecimento de Deus, e bendito seja Ele. Ao sentar-se, ao levantar-se, ao falar, tudo deve ser dirigido para esse fim. Por exemplo, ao se envolver com negócios ou realizar um trabalho assalariado, não se deve ter como intenção apenas ganhar seu salário. Não estou trabalhando pelo dinheiro, eu estou trabalhando para elevar esse propósito na vida. Se eu, por exemplo, vamos supor, eu trabalho em uma empresa que faz máquinas para hospitais. Eu não estou trabalhando lá apenas pelo meu salário. Eu estou trabalhando para, através da minha pequena função, eu conseguir fazer funcionar uma engrenagem que constrói coisas e objetos que salvam vidas, máquinas que mantêm a vida viva, que mantém aquela pessoa viva. Uma pessoa que trabalha arrumando elevadores está mantendo a pessoa viva, está ajudando a não acontecer acidentes que possam matar outras pessoas. Uma pessoa que trabalha construindo carros está salvando vidas, pois esse mesmo motor que ele possa estar construindo pode ir para uma ambulância que vai salvar uma vida. Então você não trabalha pelo dinheiro. O dinheiro é apenas o resultado de tudo aquilo que você faz, pois tudo é elevado. O dinheiro é apenas o resultado, não é o objetivo. Você não trabalha pelo dinheiro, você trabalha pela retificação do mundo, pelo Tikkun Olam. E o dinheiro é o resultado desse Tikkun Olam, dessa sua fagulha do Tikkun Olam. Até porque o dinheiro influencia muito nesse Tikkun Olam. É o dinheiro que mantém as obras de caridade vivas. É o dinheiro que mantém o mundo funcionando. É o dinheiro que mantém a economia girando. É o dinheiro que mantém a vida viva. É o dinheiro que compra a tua comida. É o dinheiro que paga a tua luz, a tua internet, que paga as tuas necessidades básicas e também não básicas, pois a vida também precisa ser aproveitada e é uma necessidade aproveitar a vida. O lazer é uma necessidade também, mas não é só sobre lazer, é também sobre aprender que tudo isso também é sagrado. O objetivo de comer e beber deve ser apenas o de manter a saúde física do corpo e dos membros. Portanto, a pessoa não deve comer tudo aquilo que apetece o seu paladar apenas, como um cão ou um burro que come apenas aquilo que gostas. Ela deve consumir alimentos que beneficiem também seu corpo, que sejam amargos ou doces. Por outro lado, não se deve consumir alimentos nocivos ao corpo, por mais agradáveis que sejam ao palatar. Por exemplo, uma pessoa cuja a fisiologia é quente, ou seja, pessoas mais sanguíneas. Maimônides também era médico, ele traz muitos desses exemplos mais da saúde. Pessoas mais quentes, sanguíneas, não devem consumir nem carnes, nem mel, nem devem tampouco beber vinho, conforme declarou Shilomo metaforicamente. Não é bom comer mel em demasia. Ela deve beber suco e etc. Ele vai dizer aqui também sobre essa pessoa que deve cuidar do corpo. Cuidar da vida, manter a vida viva, é manter o corpo vivo e saudável. Viver as experiências da vida, manter também a sua vida saudável. Você está vivendo a sua vida, tendo uma vida saudável também. Deus está tendo uma vida saudável através de sua saúde. Então mantenha a sua saúde viva para poder manter o seu corpo reto e estável, para viver tudo aquilo que Deus tem para te proporcionar através dela. Assim também, ao
coabitar deve-se ter como intenção a manutenção do corpo, pois tudo necessita de manutenção. O seu corpo necessita de manutenção, o seu corpo necessita de transformação. E essa manutenção do corpo é como o maquinário que ajusta os parafusos do elevador, está mantendo a sua vida viva para você e sua família. E por fim, a pessoa que só se conduz segundo as normas da medicina por intencionar que todo o seu corpo e todos os seus membros estejam saudáveis e ter filhos para trabalharem para ela, se esforcem para satisfazer as necessidades dela, a forma de vida não é correta. O que ela deve é procurar fazer com que o seu corpo esteja são e forte para que o seu espírito possa se dedicar ao conhecimento de Deus, já que é impossível que alguém entenda e contemple a sabedoria enquanto esteja esfomeado. Coma primeiro, alimente o seu corpo físico para poder alimentar o seu corpo espiritual. Sem pão não há Torá, sem Torá não há pão. Mas antes alimente o seu corpo físico para ter Torá, pois não há como ter alegria e kavaná com um corpo faminto. Alimente, mantenha o seu corpo saudável, firme, para que você possa ter essa alegria de maneira natural, e assim, com essa alegria natural, você possa adorar o divino e a vida com mais prazer, pois o prazer alimenta a alma, diz a Kabbalah luriana. O prazer alimenta a alma se alimenta de prazer, desse libido da vida que necessita de alegria para se manter circulando. E é assim que nós fechamos esse capítulo 2º e 3º de Ilhot Deot no Mishneh Torah, e eu vou agradecendo você desde já por ter se mantido conosco, estudando juntamente conosco também o 2º e 3º capítulo de Ilhot Deot. Eu vou ficando por aqui. Shalom Lekulan, paz e plenitude a todos. Eu agradeço você também e convido você a fazer a sua contribuição, a ajudar o nosso trabalho através dos dados bancários presentes na descrição desse vídeo ou no canto inferior esquerdo da sua tela, onde temos o QR Code e também a nossa chave Pix. Caso prefira, tem também nos dados bancários aqui embaixo na descrição do vídeo para que você possa copiar e colar e fazer a sua contribuição. Então ajude a manter o nosso trabalho vivo e existente no mundo. Retifique a sua força de prosperidade através da doação para o serviço religioso, ajudando a manter este sagrado lugar vivo e existente, para que possamos mais vezes estarmos juntos, para estudarmos juntos com você as palavras dos sábios da Torá e da espiritualidade judaica. Vou ficando por aqui. Shalom Lekulan, paz e plenitude a todos e até a próxima. Veshavua Tov Mevorá.